José era apenas um jovem quando começou a ter sonhos que mudariam completamente o rumo de sua vida. Filho amado de Jacó, ele cresceu sendo alvo de ciúmes profundos por parte de seus irmãos. Seu pai lhe deu uma túnica especial, símbolo de favor e distinção, e isso inflamou ainda mais o ódio daqueles que já se sentiam esquecidos. Nos sonhos de José, feixes de trigo se curvavam diante do seu, e até o sol, a lua e as estrelas pareciam se inclinar a ele. Quando contou essas visões, não percebeu que estava revelando algo que seus irmãos ainda não estavam prontos para ouvir. Certo dia, Jacó enviou José para ver como estavam seus irmãos que apacentavam os rebanhos longe de casa. Ao vê-lo se aproximar, eles conspiraram contra ele. Decidiram que aquele seria o fim do sonhador. Arrancaram-lhe a túnica e o lançaram em uma cisterna vazia. Enquanto ele clamava por socorro, seus irmãos se sentaram para comer, como se nada estivesse acontecendo. Mais tarde, ao verem uma caravana de mercadores passando, decidiram vendê-lo como escravo. José foi levado ao Egito e, para o pai, os irmãos apresentaram a túnica manchada de sangue, fazendo Jacó acreditar que seu filho havia sido morto por um animal selvagem. No Egito, José foi vendido à casa de Potifar, oficial do faraó. Mesmo como escravo, tudo o que ele fazia prosperava, pois o Senhor estava com ele. Potifar percebeu isso e colocou José como administrador de toda a sua casa. Porém, a esposa de Potifar tentou seduzi-lo repetidas vezes. José recusou, escolhendo honrar a Deus. Enfurecida pela rejeição, ela o acusou falsamente e José foi lançado na prisão. Mesmo na prisão, Deus não o abandonou. José conquistou a confiança do carcereiro e passou a cuidar dos outros prisioneiros. Foi ali que interpretou os sonhos do copeiro e do padeiro do faraó, revelando com exatidão o futuro de cada um. Ao copeiro, José pediu que se lembrasse dele quando fosse restaurado ao palácio, mas o tempo passou e José foi esquecido. Anos depois, o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. O copeiro então se lembrou de José, chamado às pressas. José se apresentou diante do governante e declarou que a interpretação vinha de Deus. Ele explicou que os sonhos falavam de 7 anos de fartura, seguidos por 7 anos de fome severa. Além disso, aconselhou o faraó a escolher alguém sábio para administrar o Egito durante o tempo de abundância. Impressionado, o faraó reconheceu a sabedoria de José e o colocou como governador de toda a terra do Egito, segundo em autoridade apenas a ele. José organizou armazéns, guardou alimentos e preparou a nação para a fome que viria, quando a escassez atingiu não apenas o Egito, mas também as terras ao redor. Pessoas de muitos lugares vinham comprar mantimento. Entre elas estavam os irmãos de José. Eles não o reconheceram, mas se curvaram diante dele, exatamente como nos sonhos do passado. Rosei, ou Stestu, colocou provas diante deles e observou seus corações. Viu arrependimento, mudança e amor fraterno, especialmente quando Judá se ofereceu para ficar no lugar de Benjamim. Então José não conseguiu mais se conter. Chorando, revelou sua identidade. Seus irmãos ficaram aterrorizados, mas José os tranquilizou. Ele declarou que, embora eles tivessem planejado o mal, Deus havia transformado tudo em bem para preservar muitas vidas. José perdoou seus irmãos e mandou buscar seu pai e toda a família para viverem no Egito. Jacó reencontrou o filho que julgava morto e passou seus últimos anos em paz. José continuou fiel até o fim da vida, sempre reconhecendo que cada dor,
cada injustiça e cada espera faziam parte de um plano maior. Sua história se tornou um testemunho eterno de que Deus age mesmo no silêncio, transforma a traição em propósito e faz com que sonhos se cumpram no tempo certo.